Pois é, né? Acho que essa visão de que o ano ainda não acabou e a gente fala que tem aquele ditado que às vezes tem anos ou décadas que nada acontece, às vezes tem uma semana que décadas acontecem, ou anos que décadas acontecem. E 2020 realmente tem sido repleto de muita turbulência, a própria pandemia, a crise global, eleições americanas. Então, acho que dentro desse panorama de vários tópicos que podem impactar aí o nosso ambiente político, de economia e de mercados, eu acho que vamos começar primeiro já com as eleições. A gente teve o primeiro debate na semana passada, então como que as eleições americanas ainda podem impactar, já que a gente está entrando no último mês antes das eleições dos Estados Unidos? Não sei se vocês puderam acompanhar o primeiro debate que houve na semana passada. Storm, acho que começa contigo e depois a gente passa para o Leandro. Então, eu acho que assim, é muito difícil nós pensarmos na economia sem termos um olho, pelo menos, no aspecto político, porque, de fato, especialmente na política americana, eles acabam conduzindo muito de toda a forma como a economia mundial vai acabar se desenrolando para os próximos anos. Então, quando a gente vê uma eleição presidencial americana como a atual, em que a gente tem, na minha opinião, dois candidatos muito velhos, dois candidatos que estão com mais de 70 anos de idade, a gente tem o Biden praticamente com 78 anos de idade, um sujeito que já começa a mostrar alguns sinais bastante preocupantes, até mesmo de tranquilidade naquilo que ele está pensando e da forma como ele está raciocinando. A gente começa a olhar para aquilo e pensar o seguinte, cara, que assustador o cenário que nós temos, tá? Porque realmente, na minha opinião, os dois estão muito acima do que seria a idade apropriada para o cara estar no maior cargo, no cargo mais importante do planeta. O debate aí foi trágico. Eu vi duas pessoas que eu particularmente não votaria em nenhum dos dois, porque os dois estão fora do que seria um contexto minimamente aceitável para o presidente da República, na minha opinião. Os dois realmente se passaram do tempo, passou o tempo deles, infelizmente. E claro que quando a gente vota no presidente americano, ou quando a gente vota em um presidente, a gente não está votando apenas em um nome, a gente está votando em uma administração. Nos Estados Unidos isso é mais frequente, né? Então, quando tu vota no presidente, tu não vota na pessoa do presidente, mas na administração, no time que vem junto com ele. E quando a gente olha o time, a gente entende que o mercado é muito mais favorecido pelo time que está no lado do Trump, né? E, portanto, da forma como eu leio, eu entendo que uma reeleição do Trump, o mercado viria com bons olhos. Isso poderia acalmar muitas das incertezas que estão surgindo, digamos, no cenário econômico. E aí nós poderíamos ter realmente talvez um movimento mais rápido de recuperação da economia americana e automaticamente da economia mundial. Mas eu queria ver a opinião do Leandro, já que ele está morando nos Estados Unidos e automaticamente ele tem muito mais informações sobre isso do que a gente. Olha, infelizmente, né, o que a gente está vendo aqui nos Estados Unidos, e a gente já sabe disso porque, enfim, a gente tem toda a experiência brasileira e sul-americana, né, latino-americana, para fazer uma comparação, e eu acho que esse é um dos motivos pelo que está acontecendo nos Estados Unidos, né, os americanos, especialmente os mais jovens, não têm essa vivência, não têm essa comparação, eles sempre viveram numa situação de estabilidade, uma situação muito boa, né. O que a gente está vendo, de uma certa forma, é a política americana ficando mais parecida com a política brasileira, né? Deveria ser o contrário, mas o que a gente está vendo, infelizmente, é isso. Então, o que acaba acontecendo é que tem crescido nos Estados Unidos, nas últimas décadas, essa ideia de governo grande, né, de um governo provedor, de um governo mais socialista, apesar, né, de, em comparação a outros países envolvidos ainda aqui, né, ter muito mais liberdade econômica, a ideia, né, de descentralização do poder, os princípios republicanos ainda são muito mais consistentes, mas a gente está vendo uma erosão disso ao longo do tempo. E obviamente que isso é ruim para os Estados Unidos, é ruim para o mundo, é ruim para o Brasil, né? Não tem quem ganhe com isso. Mas deixa eu te perguntar uma coisa nisso, Leandro, porque o Reagan tinha uma frase que ele adorava dizer, que é a seguinte: o melhor programa social é o emprego. Se as pessoas têm emprego, acabou, esse é o melhor programa social que existe.
E a pergunta que eu quero te fazer, porque realmente eu não tenho esse dado aqui comigo, é como é que está o nível de emprego nos Estados Unidos agora, após a pandemia? Eu sei que antes da pandemia ele estava em pleno emprego, né? Depois da pandemia aconteceu o caos e desemprego. O emprego nos Estados Unidos já voltou a crescer, já está em níveis legais ou não? Porque, na minha opinião, é isso que vai dar o tom para se ele vai ser reeleito ou não. Se ele conseguiu botar os caras de novo no emprego, ele está reeleito. Se ele não conseguiu, não está reeleito. O que a gente viu, infelizmente, né? Eu tenho uma clara visão de que eu acho que essa epidemia tinha o objetivo de mudar o poder nos Estados Unidos. Porque enquanto estava em pleno emprego, como tu mesmo comentou, a reeleição do Trump era basicamente uma certeza, né? A economia estava indo muito bem, mesmo entre aqueles grupos, né, que usualmente votam democrata, como negros e latinos, foi o maior avanço de emprego, ou seja, a melhor taxa de empregabilidade desses grupos na história, né? Então, estava em pleno emprego, menos de 4% de desemprego, veio a epidemia, o desemprego chegou a quase 20% e agora diminuiu, está por volta de 11% e está diminuindo, né, mês a mês. Mas o problema é que está muito em cima, falta um mês para a eleição. Então, não foi só a questão do desemprego, né? Eu acho que essa questão dos lockdowns, não necessariamente da epidemia, mas dos lockdowns, deixar as pessoas meses trancadas, é algo que muda a forma da pessoa agir, até da pessoa pensar, né? Da pessoa interagir com os outros. Eu acho que deixa todo mundo num estado mais negativo, né? E questionador e puto, vamos falar a palavra, né? Todo mundo fica bravo, ninguém quer ficar intocado em casa. E óbvio que isso favorece o candidato de oposição. Então, sem dúvida alguma, o fator determinante aí político nesse ano foi essa epidemia. E aí, para piorar, Alexandre, muitos estados e até cidades controlados por democratas acabaram tendo aí uma postura mais política em termos de medidas e tudo mais. Por exemplo, em Nova York está se falando que as escolas vão reabrir um dia depois das eleições, né? Será que isso tem a ver com uma decisão de saúde ou é uma decisão política, né? Então, é brincadeira. É muito triste ver isso, né? Porque na história americana política, os republicanos sempre foram um partido de centro-direita, os democratas um partido de centro-esquerda, mas nenhum assim foi muito radical para um lado ou para o outro. O que a gente está vendo é uma radicalização da política como nunca vista. Mesmo durante a Guerra Civil Americana, ou nos anos que antecederam a Guerra Civil Americana, que também nós vimos uma situação de polarização política, nem naquela época as pessoas estão tão polarizadas quanto estão hoje, né? Que interessante. As pesquisas mostram que os democratas e republicanos cada vez mais divergem sobre qualquer assunto, sobre como o país deve andar. E a gente sabe que a coesão da sociedade é muito importante para manter a estabilidade política. Quando nós estamos num país onde as pessoas não conseguem concordar em nada, como é que o país vai andar para frente, né? Então, infelizmente, eu acho que é um cenário que vai ser difícil passar. Não acho que essa eleição vai curar isso. E o que a gente viu no debate, basicamente, é um reflexo do que está acontecendo nas ruas, do que está acontecendo aqui na sociedade americana mesmo. As pessoas não conseguem mais conversar sem brigar, né? Claro que a gente viu isso também no Brasil, mas isso não é o comum nos Estados Unidos. Então, esse é o cenário geral. Agora, voltando para a questão específica que o Urich colocou, em relação ao debate, eu acho que foi favorável para o Biden, porque, como o Alexandre falou, ele tem demonstrado sinais claros de senilidade, né? O Alexandre, que é médico, acho que pode dizer, ele às vezes trava, não consegue responder coisas muito simples, e isso é muito preocupante, né? Apesar do Trump também ter aí uma idade, né, mais avançada, e inclusive o Biden é o candidato mais velho, né, com mais idade da história dos Estados Unidos. Nenhum candidato a presidente anteriormente chegou nessa idade, né? O Trump, pelo menos, concordo ou não com ele tem demonstrado muita clareza, né? Ele nunca gagueja, ele fala o que ele pensa, ele parece que está sharp, como dizem os americanos. O Biden não parece que está sharp. E aí a grande preocupação é se o Biden de fato vai ser um... Afiado, isso mesmo. Afiado, ele consegue manter a claridade mental do que ele defende, concordando ou não com ele, né?
Então a grande questão é se Biden vai ser um cara mais centrista, porque o partido quis vender ele como um centrista, já que o Partido Democrata está sendo tomado por uma ala mais radical, ou se ele vai ser só um peão na mão aí de quem está controlando o partido, né? E isso é muito preocupante. Mas enfim, o debate foi bom para o Biden no sentido que ele não demonstrou essa fragilidade mental aguda, né? Ele conseguiu responder, ele conseguiu colocar suas ideias. O médico aqui também deu um prognóstico muito interessante, falou, olha, quando a pessoa está senil, ela tem esses episódios, né? Algum dia ela está 100%, outro dia ela está 20%, isso é comum, e o Biden estava num dia bom. E a gente teve um segundo aspecto muito importante, que foi o Trump ficando doente, né? O Trump, exatamente, essa é a minha pergunta, né? Como que a contaminação aí da Covid pelo Trump acaba influenciando aí no cenário? Olha, tem um aspecto positivo disso, porque as pessoas, de uma certa forma, de uma forma natural, são mais simpáticas a quem está doente, né? Mas tem um lado negativo, que na reta final da campanha, um dos grandes trunfos do Trump é que ele vai até os comícios e energiza a base, né? E viaja os Estados Unidos inteiro e tem muita energia, e isso tira ele do campo. Sim. Número 1. E número 2, de uma certa forma, obviamente que os adversários vão usar isso, né? Estão explorando dizendo, olha, ele é vítima do próprio fracasso dele em não combater a doença, né? Sim. Mesmo que isso não faça sentido, isso é algo que pega para uma parte do eleitorado, né? Porque, como a gente falou, se tem uma epidemia, as pessoas estão morrendo, a economia ficou ruim, a culpa é de quem está na liderança, né? Não importa se isso é verdade ou não. Então, no frigir dos ovos, eu acho que tanto o debate quanto essa doença do Trump é negativo para ele num momento crucial da campanha, né? O que aumenta a chance aí de vitória do Biden. Eu creio que teve uma movimentação positiva para ele quando os protestos ficaram mais violentos, as arruaças, né, que ninguém quer arruaça. Sim. E isso acabou favorecendo ele por ser o candidato law and order, né, lei e ordem, como ele coloca. Mas os últimos desdobramentos, tanto o debate quanto a questão dele ter ficado doente, ficou meio negativo para ele, mas eu não acho que está nada decidido. Eu acho que o jogo está muito aberto, né? Não vejo aí decisão, apesar de uma última pesquisa hoje do Wall Street Journal mostrar o Biden aumentando a vantagem. Mas essas pesquisas de intenção, além de terem demonstrado em 2016 muitas falhas, nos Estados Unidos elas não levam... Muita gente não sabe, né, que nos Estados Unidos o que importa é cada estado, não é o voto popular total que elege o presidente. E nessa situação ainda está muito aberto. Por exemplo, aqui na Flórida saiu uma pesquisa final de semana mostrando que está basicamente empatado, né? E a Flórida é um estado-chave. Então, nesses estados-chave, que hoje são 6 ou 7 estados, a disputa está longe de estar resolvida, né? Então, ainda está em aberto o jogo. Agora, deixa eu perguntar... Vai lá, Storm, não sei se você quer falar ainda da eleição, ia perguntar outra questão. Siga lá. Exatamente isso, Urich, porque como tu é um excelente economista nisso, tá? Deixa eu te perguntar o seguinte, você acha que a eleição do Trump ou do Biden, ou de qualquer um dos dois, você acha que ela impacta do ponto de vista econômico e quais seriam os cuidados que nós deveríamos ter do ponto de vista econômico na eleição Trump ou na eleição Biden? Qual que seria a tua conduta nessa situação? O que tu vê de perigoso e o que tu vê de positivo nisso? Pois é, até justamente esse ponto que eu queria entrar, roubou a minha pergunta, então deixa eu responder agora. Primeiro, a gente vê que o mercado realmente encara o Trump como, obviamente, a continuidade e é o candidato que tem políticas mais pró-mercado. Então, taxação menor, menos regulação, que levaria o mercado, ou pelo menos manteria esse patamar de mercado e a economia também nos mesmos fundamentos. O Biden seria marginalmente mais pró-taxação, aumento de tributos, mais pró-regulação. Então é um candidato menos pró-mercado que tenderia a impactar o mercado. O que eu não consigo ver ainda, e até que eu queria jogar a bola para o Leandro, é se o Biden pode representar uma verdadeira ruptura de política econômica. Acho que esse é o ponto-chave, porque se é marginalmente pior, pode ter um impacto nos mercados, pode influenciar ativos de bolsa, etc. Mas será que pode ter um impacto tão relevante assim?
Lembrando Agora, que se é esse é uma... o tema de amanhã, né, Ulrich? Esse é o tema do nosso Exatamente, de amanhã. esse é o tema de amanhã. Então, sem entrar em tantos detalhes de cada candidato, como um impacta na política, mas será que o Biden pode representar uma ruptura de política econômica do que foi até agora o Trump? Acho que essa é uma pergunta importante. A minha maior preocupação é a ruptura até da questão política, né? Porque eu acho que uma coisa está ligada à outra. Perfeito. E o que preocupa é a gente ver papos do tipo, agora que o Trump vai indicar um terceiro juiz conservador, né, no caso uma juíza, para a Suprema Corte, então uma medida que os democratas poderiam tomar se eles controlarem tanto a presidência, a Câmara e o Senado, é aumentar o número de juízes na Suprema Corte. Pô, mas isso é uma proposta do Hugo Chávez, né? Tipo, o Chávez fez isso quando chegou no poder. Não espera isso nos Estados Unidos, né? Onde é que já se viu uma coisa dessa? Ou então, vamos transformar Porto Rico e mesmo o DC, né? Onde fica a capital, em estados para eles terem mais 2 senadores de cada um e favorecer os democratas. São coisas que não condizem com o nível de estabilidade política, né? De uma república madura como a americana. Então, realmente, isso preocupa. O mercado, de uma maneira geral, não está acreditando que isso é uma possibilidade. O mercado, de uma maneira geral, acha que o Biden não faria isso, que a administração não faria isso, que é mais uma retórica para energizar a base aí que está mais radicalizada, mas que isso não aconteceria. Então o mercado está um pouco tranquilo em relação a isso, e o mercado também está pesando o seguinte: enquanto o Trump é melhor para o longo prazo, né, porque é menos imposto, menos regulação, economia mais livre, não tem um ambientalismo xiita que pode diminuir a capacidade de crescimento da economia, o Biden vai adotar uma agenda muito expansionista do ponto de vista monetário e do ponto de vista de aumento de gastos do Estado. Então a gente sabe que isso tem um efeito positivo, muitas vezes, para as ações num curto prazo, né? Então acho que o mercado está vendo a possibilidade de ser positivo de alguma forma no curto prazo, mas a gente sabe que isso é negativo no longo. Mas o mercado sempre é focado num prazo mais curto. O que preocupa o mercado mesmo, mais do que a vitória de Trump ou a vitória de Biden, é a gente ficar numa eleição que não fique decisiva. Tipo, que dê margem para um candidato questionar, como a gente falou nos outros programas, por conta dessa votação em massa por correio, ficar uma situação de guerra judicial, de não ficar claro que um candidato ganhou de forma legítima. E isso, por conta desse ambiente polarizado político, gerar algum tipo de tensão gigantesca no país e deixar o país aí numa situação de incerteza por muito tempo, né? Então acho que esse é o maior medo do mercado. Não é nem a vitória de Trump ou a vitória de Biden. Pelo menos no curtíssimo prazo o medo é esse.